Glória a Deus. Bom dia, igreja viva. Paz seja contigo. Paz seja com a tua casa. Paz seja com a tua família. Paz seja com a tua cidade. Paz seja com o teu estado. E paz seja com a sua nação. Levante a sua mão direita aos céus e diga: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Divino Espírito Santo. Vamos aplaudir a Deus mais uma vez. Aleluia. Amém. Eu quero mais uma vez expressar a minha gratidão. Pode se assentar um minutinho. Por estar aqui no Templo dos Anjos, a minha igreja. Quero louvar a Deus pela vida do meu pastor, meu Abraão, reverendo Jerônimo Onofre, o pai dos pregadores. Muito obrigado. Minha pastora, pastora Nina. Os demais pastores aqui, pastor Emilson, amigo de muitos anos, pastor Fight e tantos outros. Os capítulo 5, versículo 1 em diante. Retroprojeta para mim, projeção, por favor. Eu vou tomar um golinho de H2O e você toma um golinho de glória a Deus misturado com aleluia. Sabia que dar glória a Deus aqui é de graça? Oi? Amém, vamos lá? Marcos capítulo 5, inclusive esse livro está sendo traduzido agora para o inglês. Em junho eu vou estar em Massachusetts pregando, lá nos Estados Unidos, pregando esse livro em inglês. Coloca para mim a versão gadareno, ou filho da sonoplastia. Coloca para mim a versão, isso, filho da santidade. Aquela versão que eu te pedi, filho da justificação, essa daí mesmo. Vamos lá? E chegaram do outro lado do mar, na província dos Gadarenos. Continua. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, de dentro dos sepulcros, um homem com espírito. Qual era a qualidade do espírito? O adjetivo do espírito? Imundo. Continue. O qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias alguém o podia prender. Continue. Porque ele foi, tendo sido muitas vezes preso, com grilhões e cadeias. As cadeias foram feitas por ele em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Continue. E andava... Cada frase que eu pedi para você repetir é uma revelação. E cada frase que eu pedi para você repetir, eu pregaria 2 horas só na mesma frase. Mas eu vou resumir para você entender. E andava de dia, e clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Continue. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Continue. E clamando com grande voz disse: What's the matter, Jesus? O que é que está acontecendo, Jesus? O que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo? Porque viestes, conjuro-te por Deus que não venha nos atormentar. Porque Jesus lhe dizia: Go out him, saia deste homem, espírito. Você vai ver que 3 vezes repete o adjetivo do demônio, o predicado do demônio. 3 vezes no texto repete a qualidade imundo. E perguntou-lhe Jesus: What's your name, devil? Qual é tu nome, diabo? E respondeu: O meu nome é Legião, porque somos. Continue. E rogava-lhe muito para que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram. Diga, rogaram. Lembra da oração da Ave Maria? Rogai por nós. Presta atenção para você entender isso aqui, ó. Você nunca viu isso na Bíblia. Foi a primeira vez que um demônio orou. Não tem em nenhum lugar da Bíblia um demônio orando. Aqui é a primeira vez que um demônio está orando, porque rogar é orar. E rogaram e oraram, dizendo: manda-nos. Os demônios estão dizendo que quem manda neles é Jesus. Não é Lula, não é Bolsonaro, é Jesus. Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Continue.
E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000 porcos, e afogaram-se no mar. Põe a sua mão no coração e diga: Senhor meu Deus, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. Se assente misturando glória a Deus com aleluia. Vamos lá. Pode aplaudir a Deus. Coloca no início do capítulo. O texto que nós fizemos a leitura trata-se do episódio do endemoniado gadareno. Precise rapidamente, você tem que ouvir isso aqui. A cidade de Gadara era um vilarejo no meio próximo ao mar da Galileia, que tinha por volta de 6.000 a 6.500 pessoas que moravam lá. A cidade de Gadara era um vilarejo próximo ao mar da Galileia, que tinha por volta de 6.000 a 6.500 pessoas que ali moravam. O diabo usou uma estratégia de dominação, e ao invés do diabo mandar um demônio para cada pessoa da cidade, ao invés do diabo mandar um demônio para perturbar cada pessoa da cidade, o diabo pegou 6.000 demônios e colocou dentro de um homem. Porque se você não sabe, uma legião de demônios, contado pela Bíblia, é entre 6.000 a 6.300 demônios. Ou seja, a cidade tinha cerca de 6.000 pessoas, e o diabo fez assim: ao invés de eu mandar um demônio para perturbar a vida de cada pessoa, eu vou pegar 6.000 demônios, vou colocar dentro de um homem, e esse homem sozinho vai dominar a cidade por 20 anos. A história confirma que esse homem, o gadareno, se tornou o dominador da cidade de Gadara, e durante 20 anos, esse homem com 6.000 demônios dominou aquela cidade. Se um homem com uma legião de demônios dominou uma cidade, o que não pode acontecer com a cidade de Belo Horizonte se 10 pessoas nessa manhã forem totalmente cheios do Espírito Santo? Mas ouça, calme. Então, os 6.000 demônios no corpo desse rapaz protagonizaram, realizaram 7 coisas, as quais eu, lendo a Bíblia, eu identifiquei que estas 7 coisas, senhores pastores, precisam ser realizadas pela igreja. Porque quando a igreja se ausenta de fazer o seu papel, os demônios irão fazê-lo. Vejam que Jesus, certa feita, dissera assim. Jesus disse: olha, se vocês não clamarem, quando vocês não clamarem, quando vocês não derem glória a Deus, as pedras clamarão. Jesus está dizendo que aquilo que a igreja não fizer, outros vão fazer. Então são 7 atitudes que os demônios produziram, ou que os demônios fazem, que a igreja deveria fazer. Olha lá, continua o versículo aí, que você vai ver a primeira atitude, ó. E saindo o tal do barco, o homem com espírito imundo, vai, continue. O qual tinha sua morada ainda nos sepulcros, e nem ainda com cadeias alguém o podia prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões, cadeias foram feitas por ele, empigadas e migalhas. Continua. E ninguém podia amansar. E andava sempre, clamando pelos montes. Essa é a primeira coisa que os demônios faziam no rapaz. Você tem dificuldade de clamar meia hora pela tua casa. Você vem de vez em quando a crise aperta. Você só vem quando o casamento está terminando, quando descobre que os filhos estão nas drogas, quando a empresa está falindo, quebrando. Você faz isso quando está em crise. A Bíblia diz que os demônios no corpo do rapaz andava sempre. Olha o texto. Andava sempre. Quais horários? Quais horários?
Você faz meia hora quando está com problema. Você faz 30 minutos quando o casamento está terminando. Você só vem quando o cinto aperta. Os demônios fazem de dia e de noite. Agora eles ficam de dia e de noite fazendo o quê? Na internet, no Instagram, no YouTube, fiscalizando a vida dos outros? Não. De dia e de noite clamando pelos montes. Eles ficavam clamando. Você não entendeu? O clamor, se você não sabe, o clamor é um grito desesperado por alguém que é autoridade. O clamor é um grito desesperado por alguém que é autoridade sobre ele. Então, quem que esses demônios clamavam? Eles clamavam ao próprio Deus. Enquanto o povo de Gadara estava dormindo, enquanto o povo de Gadara estava assistindo novela, acessando o Instagram, enquanto o povo de Gadara estava conversando, comendo, os demônios estavam pelos montes gritando e clamando, dizendo: Deus, nós não vamos sair dessa cidade. Você está dormindo, está acessando o Instagram, está de madrugada enchendo linguiça sem saber o que fazer, e os demônios estão de dia e de noite clamando para ficar com teu filho. Você tem preguiça de orar meia hora pelo teu casamento. Os demônios clamam de dia e de noite para destruir o teu casamento. Você tem preguiça de clamar meia hora pela cidade. Os demônios clamam de dia e de noite para destruir a cidade. Você tem preguiça de orar meia hora, 30 minutos, 10 minutos pela vida do teu filho que está nas drogas. Os demônios clamam de dia e de noite para manter os teus filhos nas drogas. Essa é a primeira coisa que os demônios fazem, que a igreja é quem deveria fazer. Continue. Vai, santo. E quando viu Jesus ao longe, correu. Vejam que eles não saíram correndo para falar mal da vida dos outros. Os demônios não saíram correndo para acessar o Instagram e ver a nova fofoca que estava acontecendo entre Lula e Bolsonaro. Não, a Bíblia diz que eles saíram correndo para adorar. Ou seja, os demônios entendem que quando se trata de adoração, você não chega atrasado, você vem correndo. Por quê? Porque adorar exige emergência. Vamos lá, pode aplaudir de pé. Adorar exige emergência. Bata a palma, abra a boca, diga aleluia. Então sacode quem está do lado e diz: corre para adorar. Vamos lá, sente, meus irmãos. O que é que eu aprendo aqui, pastor Jerônimo, pastora Nina? Eu aprendo que os demônios estão ensinando que quando o culto começa, você não chega atrasado no culto, você vem correndo para adorar. O engraçado é, a pessoa não se atrasa para pegar avião, não se atrasa para ir para o dentista, não se atrasa para ir para o advogado, não se atrasa para ir para o médico, mas quando o culto começa, ele acha que Deus é um palhaço que tem que ficar aqui sentado, esperando a boa hora que o bonitinho vai chegar. Está com problema na família, o casamento está terminando, o filho está nas drogas, a depressão está na alma, a síndrome do pânico está comendo as emoções, e ele chega a hora que quer, o louvor começa, ele não está nem aí. Quando o louvor termina, ele chega, e os demônios não, vieram correndo para adorar. Sacode quem está do lado e diz: corre para adorar. Eu vou mostrar para você, segure aí, eu vou mostrar para você que escute, todo crente que chega no culto atrasado, escute bem que eu vou provar, ó. Todo crente que chega no culto atrasado, não é quem precisou chegar atrasado, estava trabalhando, o patrão segurou ele, o carro quebrou no meio do caminho. Toda pessoa que chega no culto atrasado de propósito e perde o louvor, no final do culto, o milagre que era para ser daquele homem, Deus entrega na mão do demônio. Vou mostrar para você. Deus entrega na mão do demônio. Por isso que tem gente aqui até hoje, que há 20 anos você está orando pelo seu filho, e o seu filho está até hoje nas drogas. Você está orando há 20 anos pelo seu marido, há 15 anos pela sua empresa, e sua vida não muda. Por quê? Porque os demônios chegaram na sua frente. Eu vou provar, eles não estão aqui dentro não, mas eles estão lá fora. Na hora que o culto começou, alguns já estavam lá fora adorando a Deus no seu lugar. E você que chegou atrasado de propósito, no final do culto, o seu milagre vai ficar na mão do demônio. Quer que eu prove? Continue comigo na Bíblia que você vai ver. E correu e o adorou.
e correu. Põe a foto do demônio adorando Jesus aí. Põe aí, Jairo, por favor. Olha lá. Eles saíram correndo e dobraram o joelho e começaram a gritar: Tu és o maior! A cidade de Gadara não correu para adorar, mas os demônios no corpo do rapaz correu para adorar. Enquanto a igreja vem chutando lata: o pastor Jerônimo chamou hoje, nem queria ir hoje, eu só estou indo porque eu estou escalado no grupo coral Querubins, mas eu não estou nem com vontade de ir. Enquanto você chega atrasado para adorar, os demônios vêm correndo na tua frente. Sacode quem está do lado e diz: não perde para os demônios. Essa é a segunda coisa. Continue. Volta o versículo lá, Jairo, por favor. Exclamando, olha lá. Exclamando de que jeito? Com grande voz. Exclamando de que jeito? Tem gente, olha aqui, ó. O pau está quebrando, o filho está nas drogas, marido está no alcoolismo, a empresa está fechando, doença, labirintite, sinusite, bico de papagaio, o corpo é um templo de enfermidade. O pastor, a pastora diz assim, ó: levanta um clamor pela tua família, levanta um clamor pelo teu pai, levanta um clamor pela tua mãe. Ele fica orando, parece que tem um ovo quente dentro da boca. Ele ora assim, ó: Senhor Jesus, demônio gastando, demônio, não quero brigar com você, demônio, demônio, você não quer ser, então fica aí. Enquanto você fica nessa frescura de orar baixinho, os demônios estão clamando com grande voz, dizendo: não vou soltar o marido dela. Na minha igreja tinha um irmão que dizia assim: pastor, eu gosto do senhor, o senhor é gente boa, gosto das suas mensagens, mas eu aprendi, pastor, que Deus não é surdo. Eu não preciso ficar gritando para Deus me ouvir na hora da oração. Na hora que eu oro, pastor, eu oro assim por dentro. Eu sinto uma coisa assim por dentro. Eu falei: lá ele. Não, pastor, porque olha o que ele falou: eu sinto uma introspecção. Eu falo assim na minha alma. Eu olhei e falei assim: ô gadareno, porque quando você quiser chamar alguém de endemoniado e não quiser dizer ô demônio, chame logo de gadareno, porque se ele for bom de Bíblia, ele vai saber que você está chamando ele de endemoniado. Eu falei: ô gadareno, senta aqui. Agora está explicado porque que até hoje você não para em trabalho nenhum. Agora está explicado porque até hoje as tuas irmãs estão no mundo. Agora está explicado porque até hoje os teus filhos não vieram para a igreja. Eu falei: sabe por quê? Porque enquanto você fica com essa frescura de clamar por dentro pela tua família, os demônios estão clamando com grande voz para ficar com a tua casa. Sacode quem está do lado e diz: não perde para os demônios. Sabe o que eu acho engraçado, ô pastor Fight? As pessoas gritam para o Galo, gritam para o Cruzeiro, gritam para o Atlético Mineiro, gritam para o Corinthians, gritam para o Flamengo, para um time de 11 homens pecadores, adúlteros, cachaceiros, que nunca pagou uma conta de luz para você, nunca perdoou um pecado seu, não morreu na cruz por você, não derramou o sangue por você. Você grita para um time de futebol, aí chega na igreja, quer ficar com frescura de por dentro. Levanta essa mão e grita com grande voz: aleluia! Senta, sacode quem está do lado e diz: não perde para os demônios. Eu mandei sacudir, mineiro, eu mandei sacudir e diz: não perde para os demônios, não perde para os demônios. Olha lá, reclamando, calma. Veja, mineiro, eles poderiam ter vindo assim, ó: Senhor Jesus, tu és o Nazareno. Não, eles vieram dizendo assim, ó: aquilo que a igreja tem medo ou vergonha de fazer, nós iremos fazer no lugar da igreja. Jesus, Filho do Deus Altíssimo, nós iremos te adorar. Essa é a terceira coisa. Clamaram com grande voz. Vai para a quarta, porque eu estou ansioso para chegar na sexta. Eu quero ver a tampa da chaleira voar na sexta. Porque Jesus lhe dizia: go out him, saia deste homem, espírito. Olha o próximo versículo. E perguntou-lhe: what's your name? Qual é teu nome, diabo? Aqui o texto está dizendo
que demônios têm identidade. Você só sabe dizer: demônio, sai do meu marido. Demônio, sai da minha empresa. Demônio, sai do meu pai. Demônio, sai da minha mãe. Se Jesus está perguntando o nome, é porque eles têm nome. E o nome fala de uma identidade de trabalho. Quando eu pronuncio alguns nomes na terra, você vincula esses nomes a algumas especialidades. Por exemplo, quando eu pronuncio o nome Ayrton Senna, você vincula esse nome ao quê? Fórmula 1. Quando eu pronuncio o nome Ronaldo Fenômeno, você vincula esse nome ao quê? Futebol. Quando eu pronuncio o nome Silvio Santos Abravanel, você vincula esse nome ao quê? A televisão, a comunicação. Por quê? Porque o nome fala de uma identidade de trabalho, de uma especialidade. Quando Jesus disse: qual é o teu nome? Jesus estava dizendo: eu quero saber quem eu vou enfrentar aqui agora nesse ringue. Volte para casa hoje dizendo: Deus, me dá a identidade de quem são os demônios que estão no meu marido, no meu pai. Me dá a identidade de quem são os demônios que estão agindo na minha vida financeira, na minha vida emocional. E eu aprendi isso na dura marra. Eu estava em Serra, Espírito Santo, pregando na igreja da pastora Madalena, e caiu uma mulher loira. Nunca vou me esquecer, eu aprendi na tora. Isso foi no ano 2007. Caiu uma mulher loira, e eu expulsando o demônio, tinha umas 450 pessoas, e essa mulher caiu. E quando eu fui expulsar o demônio, essa mulher tinha aproximadamente seus 55 anos. Na hora que eu fui botar a mão na cabeça, o demônio abriu o olho, pastor Emilson, olhou para mim e fez assim, ó: eu vou matá-la. Aí eu olhei, eu achei que eu era bom de expulsar demônio, pastora Nina. Eu disse: vai matar nada. O demônio disse: vou matá-la. Falei: não vai não, vou matá-la aqui na sua frente. Eu falei: vai nada, miserável. O demônio fez assim: não vou não, fica olhando para você ver. E o demônio fez assim, ó. E eu que achava que sabia expulsar demônio, que quando eu era pastor em São Paulo em 1998, os meus amigos me apelidaram Pastor Daidson dos Santos, o exterminador de demônio. Meu pai na fé, pastor do Valino, quando tinha qualquer demônio na igreja, eu era o cara chamado. Eu que achava que era bom expulsar demônio, a mulher caída no chão, e eu: sai demônio, e o demônio virando o olho, fazendo assim, ó. E a mulher foi ficando roxa, daqui a pouco a mulher fez assim, ó. E parou de respirar. E eu, igual um pato tonto: sai demônio, porque até então não sabia sobre aprender o nome dos demônios. Sai, não saía. Lembra até hoje, o presidente dos jovens, ele era enfermeiro, trabalhava no hospital. Ele estava no segundo banco, na segunda fileira de banco, assim, ó. Ele abaixou, veio assim no meio do povo, assim, abaixadinho, pegou no pulso da mulher e olhou para mim e fez assim, ó. Aí eu fiz: hã? Ele fez. Eu nunca vou esquecer dessa cena. Pastora Madalena e pastor Francisco, o casal de pastores, eu lembro deles botando a mão na cabeça e fazendo: ai meu Deus, agora a Rede Globo vem. Eu lembro que tinha um diácono seco, alto, parecendo uma vara de pescar. E o diácono estava bem, ele altão, assim, parecendo um índio do cabelo jogado de lado. Ele ficava assim, ó. Aí eu olhava para a cara daquele diácono e dizia: que diacho que aquele diácono está rindo? E eu: sai demônio. Teve uma hora que eu quase chorei, porque eu me vi na penitenciária e minha filha levando bolo no domingo na penitenciária para mim. Eu: sai demônio, sai, não saía. Esse diácono veio, bateu no meu ombro e disse: pastor, chama ele pelo nome. Eu fiz assim: é o quê? O diácono fez: eu sei quem é ele, pastor. Eu fui o maior feiticeiro daqui do estado do Espírito Santo, e esse daí é o meu chefe. Ele tira o corpo, a alma de dentro do corpo da pessoa e fica por 24 horas rondando com o corpo morto. Chama, porque ele está por aqui. E eu falei: qual é o nome dele? Ele fez assim: o nome dele é Capa Preta. Pode chamar, é Capa Preta. E voltou para o canto e continuou rindo. E eu peguei a mulher pela mão e eu disse: espírito da Capa Preta, eu te dou uma ordem: traga a alma dessa mulher de volta agora. E quando eu puxei a mulher ressuscitou dentro da igreja depois de 40 minutos. Dê um aplauso ao Deus vivo bem forte. Oh! Para Jesus bem forte. Oh!
Aponta para debaixo da terra e diga qual é o teu nome. Pode sentar. Quinta coisa, continue aí, Sandro. Próximo versículo. Agora, e rogava-lhe muito. Agora é que vem, isso aqui que é o interessante. Eu perguntei assim, pastor Emilson, pastor Jerônimo. Eu disse, Deus, por que os demônios adoraram a Jesus, se eles odeiam Jesus, Fight? Por que, minha digníssima pastora, que os demônios adoraram a Jesus, se eles odeiam Jesus, sim ou não? Eles são inimigos de Jesus, meus amados pastores. Eu disse, Deus, por que os demônios adoraram uma pessoa que eles não gostam? Aí Deus me disse assim, ó, os demônios adoraram porque eles tinham um pedido de oração para fazer lá na frente. Vejam, senhoras e senhores, está exposto aos vossos olhos, vejam. Eu disse, por que os demônios adoraram, se eles odeiam Jesus? Aí Deus me disse assim, ó, porque os demônios sabem que quando você adora, você prepara o coração de Deus para atender sua oração que vai ser feita depois. Não. E os senhores ficareis escandalizados. Ficareis escandalizados com o que eu vou falar. Foi a primeira vez que na Bíblia um demônio orou e Deus atendeu a oração de um demônio. Vocês vão ver. Se eu chegasse aqui no altar dizendo, um demônio fez uma oração e Jesus atendeu, você ia se escandalizar dizendo, heresia. Pois eu vou mostrar para você na Bíblia. Os demônios dobraram o joelho e disseram, tu és o maior, nós te adoramos. A gente não quer, por dentro eles diziam, a gente não quer, mas tu és o grande. Aí depois chegou lá na frente, eles disseram, Senhor, agora o nosso pedido é, não manda a gente embora desse lugar. Rogava é pedir. A palavra rogar é orar com fervor. Eles começaram a orar dizendo, Pai, nós te pedimos, não nos mande embora desse lugar. Ou seja, Deus me revelou, a igreja pede as coisas para depois adorar. Os demônios adoram para depois pedir. A igreja está na maldição de Jacó. Qual é a maldição de Jacó? Se o Senhor for comigo nessa viagem, olha lá a oração de Jacó. Se o Senhor me der pão para comer, se o Senhor me der, pode olhar a oração de Jacó, Gênesis 28. Se o Senhor me der pão para comer, se o Senhor me livrar do mal, se o Senhor me der roupa para vestir, de tudo que o Senhor me trouxer à mão, eu te darei o dízimo. Ali é a igreja, é a maldição da igreja. Me dá, ou seja, eu estou pedindo para depois adorar. Os demônios disseram, aprende, otário, nós vamos ensinar para vocês. Vocês pedem para depois adorar. A gente adora para depois pedir. Por quê? Porque quem adora tem prioridade para receber. Oh! Olha lá. Bata a palma, abra a boca, diga aleluia. Oh! Por isso, sente aí, ó. Por isso você não pode chegar no culto atrasado. Porque se você chega no culto atrasado, você perdeu a hora de preparar o coração do Pai para a oração que vai ser feita depois. Olha aqui, ó, quem é pai aqui, por exemplo, eu sou pai, eu tenho filhos. Quem é mãe aí? Quem é pai? Levante a mão. Você já viu que quando o filho quer uma coisa sua, ele vem no seu colo, ele beija você, ele cheira você, ele dá dengue em você, ele dá amor para você, ele dá... A minha filha um dia sentou no meu colo, hoje minha filha tem 23 anos, se forma em biomedicina esse ano, mas quando ela tinha 7 anos, ela sentou no meu colo, me beijou, me cheirou, me deu dengue. Eu lembro que eu estava fechando o relatório da igreja, depois que ela me cheirou, ela disse, pai, eu te amo, o senhor para mim é o melhor pregador do mundo. Eu fico admirado quando eu estou sentado na cadeira da igreja, e eu fico olhando o senhor pregando, e eu dizendo, que homem, aquele homem é meu pai. E eu olhando para ela, eu falei, sério, Adriele, que você pensa isso do seu pai? Penso, pai, às vezes o senhor vai viajar, eu fico com vontade de entrar na sua mala e o senhor me levar sem querer, e quando o senhor chegar no hotel, quando o senhor abrir a mala, eu pular de dentro da mala, beijar o seu pescoço e dizer, vim ficar com o senhor, meu pai. A lágrima fez, piu. Eu fiz, sério isso, Adriele? Não tô. Só quem é pai sabe disso. Terminou, não é, Sara? Né, tio, né, assim, tio? Terminou, ela foi descendo. Lembra que ela parou na escada e fez assim, ah, pai, esqueci de falar,
As aulas começaram essa semana e a tia da escola disse que a partir de amanhã não pode mais entrar sem uniforme, pai. Eu tinha só R$200 para pagar o meu curso de inglês. Eu estava estudando inglês na época. E eu fiz assim, sério, Adriana? Falei, quanto que é? Ela fez assim, ó, R$190 a farda. O senhor pode me dar, pai? Eu olhei para ela e falei, tem R$200 no bolso da minha calça. Pega, R$10 é seu de troco. Ela pegou o dinheiro e disse, Quando eu voltei, que eu sentei no computador, o Espírito Santo me disse, está vendo? Adoração é isso. Adoração é você sentar no colo de Deus, no horário do louvor, cheio de problema, cheio de luta, deprimido, desempregado, e você durante o louvor dizendo, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, Ele é Deus, e se não der, aí Deus chama os anjos e Deus diz, olha lá, está cheio de luta, cheio de problema, não está me pedindo nada, não está pedindo dinheiro, não está pedindo casa, está me adorando. No final do culto eu vou dar além do que ele está pensando ou imaginando. Ele é Deus, mas se fechar, continua. Senta para terminar. Se a doença vier, senta. Para eu concluir a mensagem. Então, os demônios pedem, os demônios adoram para depois pedir. A igreja, eu perguntei a Deus, por que os demônios adoraram para depois pedir? Como é que eles sabem que a adoração prepara o coração de Deus? Deus falou, você esqueceu que eles vieram do céu? E eles conheciam o protocolo aqui no céu? Você esqueceu que o chefe deles ajudava no louvor? Diga para quem está do lado, toma vergonha na cara e nunca mais chega atrasado na igreja. Eu mandei sacudir, mineiro. Tuno. Agora, olha o próximo versículo. Põe aí, Jânio, o próximo versículo. Olha lá. Presta atenção na Bíblia. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Passa aí, Marivaldo, para frente. E olha, presta atenção, gente. E todos. Sabe o que eu aprendi, reverendo Onofre? Os demônios transformaram o corpo do gadareno na igreja de Satanás. Todos os demônios vieram congregar dentro do rapaz. Assim como a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, o homem sem Deus, ele é templo de demônios. Ou seja, ele vira a igreja de Satanás. Está ouvindo isso, pastor Wellington? Os demônios disseram assim, ó, vamos abrir uma igreja. Onde é que vai ser a nossa igreja? Vai ser lá em Gadara, no corpo daquele homem. Pergunta para quem está do lado, qual igreja você é? A igreja de Satanás ou a igreja do Espírito Santo? Aleluia. Deixa eu ver onde é que está a igreja do Espírito Santo aqui, deixa eu ver. Não, agora, ouça aqui, ó. Eles disseram assim, ó, tá vendo aqueles porcos? Olha lá, manda-nos para dentro daqueles porcos para que entremos neles. Os demônios estão assinando que quem manda no mundo espiritual é Jesus. Olha o próximo versículo. É escandalizante. Não, é escandalizante. E Jesus logo permitiu. Permitiu eu vou atender. Eu vou conceder. Presta atenção aí, mineiro. Eu falei, Deus, isso aqui não tem lógica. Deus me disse assim, ó. Pela primeira vez na Bíblia, um demônio orou. Fez uma corrente de oração, fez um projeto de vida, e Deus pela primeira vez, e foi a única vez, não houve depois dessa, Deus atendeu a oração do demônio. Olha lá, eles oraram, manda a gente para aqueles porcos. Jesus falou, desejo atendido. Eu falei, Deus, por que o Senhor atendeu a oração de um demônio? Aí Deus me disse, isso aí é para você ensinar para a minha igreja, que se um demônio adorou, e eu atendi o pedido do demônio depois da adoração, o que é que eu não posso fazer com a minha igreja se ela me adorar?
Meu Deus do céu! Oh, aleluia! Aleluia! Diga aleluia! Diga para quem está do lado, corre para adorar. Senta que agora vem a sexta coisa. Senta, vamos lá, olha lá. Aí, quando os demônios disseram assim, ó, Senhor, presta atenção, manda a gente para os porcos, porque nós não queremos voltar para o inferno. Os demônios sabiam que Jesus ia tirar eles do Gadareno e mandar para o inferno. Ia mandar para onde, gente? Ia mandar para onde, gente? 1, 2, 3, igreja viva. Os demônios iam para onde? Lá vai. Os demônios adoraram para não ir para o inferno. Ladies and gentlemen, look at me please now. Olhem para mim, senhoras e senhores. O inferno é tão ruim. O inferno é tão ruim que nem os demônios querem ir para lá. Coloca a frase para mim aí, Jairo. Olha lá. Se eu fosse você, virar a frase da sua semana. Posta no Instagram. Agora bota lá, hashtag Pastor Davidson dos Santos, tá? Dá a fonte da revelação. Tuno. O inferno é tão ruim. O inferno é um lugar de tanto sofrimento que nem os demônios querem ir para lá. E eu pergunto, e por que você ainda que não se batizou está querendo ir para o inferno? E por que você que ainda está no cigarro quer ir para o inferno? E por que você ainda está na cachaça quer ir para o inferno? E por que você que ainda está no pecado? Olha, os demônios estão dizendo assim, ó, igreja, nem nós queremos ir para o inferno. Diga para quem está do lado, aprenda com os demônios. Agora, olha lá o final. Essa é a sétima coisa. Ó, o inferno é tão ruim que nem os demônios querem ir para lá. E Jesus logo permitiu. Eu falei, por que os demônios entraram nos porcos, Deus? Olha que tremendo. Por que os demônios não foram, sei lá, para um outro lugar, para as nuvens? Por que nos porcos? Aí teve um mineiro, eu estava pregando isso lá em Uberaba, um irmão de Minas, aqui de Minas, chegou e falou, Pastor Dades, será que foi isso que deixou a carne do bicho mais gostosa, mais saborosa? Não, o irmão perguntou, o senhor já viu, pastor, a pururuca do bicho, o pernil? Será que foi esse detalhe que deixou os ingredientes melhor para tratar o porco? Falei, não, abençoado, não tem nada a ver. Aí eu falei, Deus, por que no porco? Aí Deus me disse assim, ó, sai do corpo e vai para o porco. É melhor no porco do que no corpo. Se alguém repetir do jeitinho que eu falei, eu dou um livro. Não, eu vou falar rápido. Sai, olha lá na igreja eu ensino. Sai do corpo e vai para o porco. É melhor no porco do que no corpo. 1, 2, 3. Sai do porco, entra no porco. É melhor no corpo do que no porco. Errou. Vai lá. Sai do corpo e vai para o porco. É melhor no porco do que no corpo. 1, 2, 3. Aí Deus me disse assim, ó. Olha aqui, ó. Não importa para onde o demônio vai, se ele vai para a lagartixa, se ele vai para o porco, se ele vai para onde for, no corpo do homem, no seu filho, no seu marido, é que ele não vai ficar. Na tua vida, é que ele não vai ficar. Bata a palma, diga aleluia. Sente, vem a última coisa. Bora lá, eu preciso de 3 pessoas aqui. Vem cá você, pastor. Vem cá você e vem cá você. Esses 3 aqui. Vem cá os 3. Vem cá. Incorpora o personagem. Final da mensagem. Você é para jogar as cadeiras para cima. Vamos lá. Os demônios. Vamos fazer o seguinte. Vem cá você, pastor Fade. Vamos lá. Os demônios. Faz de conta que você é o gadareno. Chorando. Saia dele. Aí saiu. E entraram nos porcos. Olha a revelação. Calma. Ainda não incorpora ainda não. Incorpora ainda não. Me ajuda a pregar. Calma, final da mensagem que eu tenho que sair correndo, vamos lá. Os porcos, senhoras e senhores, ouçam-me. Os porcos, suinamente falando, tá, gente? Suinamente falando, os porcos. Calma. Quando os demônios entraram, pastor Fight, neles, os porcos fizeram assim, ó. Calma. Alguém filme isso aí depois, por favor, para eu botar nos meus... Suinamente falando, os porcos começaram a conversar entre si, dizendo, Zezinho,
Nós gosta de lama. Nós gosta de lama. Nós gosta de fezes. Nós gosta de fezes. Nós gosta de cocô. Nós gosta de cocô. Calma. Nós gosta de esgoto. Nós gosta de esgoto. Suinamente falando, os porcos entre si. Aí os porcos disseram: mas agora Entrou algo em nós Entrou algo em nós que é mais sujo que a lama, que é mais sujo que a lama, mais sujo que o cocô. mais sujo que o cocô. Aí os porcos disseram: eu prefiro morrer do que levar isso. Do que levar isso comigo. Calma. Os porcos, que são animais irracionais, eles não têm racionalidade. Os porcos conversando entre si, dizendo: como é que a gente faz para os demônios sair De dentro de nós? dentro de nós. Aí os porcos olharam para as águas e disseram: a gente vai ter que morrer nas águas. Sacode quem está do lado e diga: as águas é a saída. Fala para quem está do lado: as águas é a saída. Sacode e diga: as águas é a saída. Então, os porcos disseram, senta, é o final. Os porcos disseram: não adianta folha de arruda. Não adianta folha de arruda. Não adianta tomar banho de água benta. Não adianta tomar banho de água benta. Não adianta fazer simpatia. Não adianta fazer simpatia. A única saída A única saída para os demônios para os demônios sair da nossa vida Sair da nossa vida é se a gente se jogar nas águas é se a gente se jogar nas e águas morrer nas águas. e morrer nas Sabe águas. o que é isso? Sabe o que é isso? É o batismo. 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 É as águas. É o batismo. Quem se joga nas águas, os demônios vão embora. Sacode quem está do lado e diga: se batiza, se batiza. Se joga nas águas, se joga nas águas. Contar até 3. Senta para você pular o último pulo. Quando eu contar até 3, vocês vão lá e se jogam. Fechou? Vem, fight. Não, eu preciso levar você para a cena para você saber, vislumbrar como foi. O gadareno chorando. Já estava liberto. Eu pequei. Eu errei. Eu trafiquei. Cheirei cocaína. Usei drogas. Destruí muitas famílias. Agora, olha aqui, já era o gadareno chorando, liberto. E os demônios que estavam nele, dentro dos porcos. Aí Jesus fez: ei, pare. Pare de chorar. Pare logo. Jesus fez: levante a cabeça e veja. Os porcos não estão só com os demônios que estavam em você. Os porcos também estão com o passado que estava na sua vida. E agora vai se cumprir a profecia que eu disse para o meu servo lá no livro de Isaías. Quando alguém peca contra mim, quando alguém adultera, prostitui, usa droga, cheira cocaína, faz meio mundo de desgraça, e eu me encontro com essa pessoa, os pecados dessa pessoa, eu faço aquilo, eu jogo lá, no mar do esquecimento, no mar. E a Bíblia diz que os porcos se jogaram no mar, levando o pecado do gadareno. Levante as mãos e comece a dar glória. Eu vou dar 1 minuto para você adorar. 1 minuto para você adorar. 1 minuto para você adorar. 1 minuto para você dar glória. Aleluia. Comece a glorificar. Do seu passado, do seu pecado, ele não lembra mais. Ele se levou agora na cruz do Calvário. Eu não sei o que ele viu. Continue adorando, como se fosse o último momento da sua vida. Não entendo porque me amou. Bem forte, igreja. Eu não sou o que deveria ser. Se isso é verdade na sua vida, declare. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. Vamos na igreja. O que eu tenho
ele me prometeu. Levanta as mãos. Mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar. Por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei: tudo que eu tenho Ele me deu. Foi para adorá-lo que ele te criou. Foi simplesmente para adorá-lo que ele te criou. Faça desse hino a sua adoração, a sua oração nessa manhã. Diga: eu não sei o que Ele viu em mim. Levante as suas mãos. Não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Mesmo assim Ele me abraçou. Vamos na igreja. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer. O que eu deveria era morrer. Levante as suas mãos e declare: mas ele me prometeu. Mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar. Por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei: tudo que eu